conflitos entre regra e o sistema. No quinto estágio, ainda prevalece a perspectiva do sistema, típica do nível convencional, devido à forte incorporação do contrato social que apela à obediência às regras e às leis. No entanto, é reconhecida a enorme variedade de valores e opiniões e muitas vezes os conflitos inconciliáveis entre o legal e o moral, sobretudo em relação aos valores e direitos como a vida, a liberdade, em contraposição às normas estabelecidas. Opa. Esse daqui é o nível mais elevado. Né? Você pode perceber que pouca gente chega ao ponto de falar, peraí, não é que eu quero ir contra a sociedade, mas tem coisas erradas. Tem contradições. Parece que nem tudo que está na lei é justo, embora a lei deveria expressar a justiça. Então, o que eu faço? A maioria das vezes eu opto por continuar seguindo o que a sociedade está me colocando, porque eu percebo que o contrato social é muito importante. Essa ordem social tem de mais importante. Mas eu percebo algumas contradições e isso me incomoda. Sexto e último estágio, mais elevado, vai dizer assim: no sexto e último estágio, os comportamentos morais regulam-se finalmente por princípios. Os valores independem dos grupos e das pessoas que os sustentam, porque são princípios racionais universais de justiça, igualdade dos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas, reconhecimento de que elas são fins em si e precisam ser tratadas como tal. Não se trata de recusar leis ou contratos, mas de reconhecer que eles são válidos porque se apoiam em princípios. Olha que interessante, o sexto mais alto nível ali da moralidade, segundo Colbert, seria o nível da total autonomia. É o momento em que eu me guio por princípios. Então, não é que eu sou contra as regras da sociedade, as leis, a moralidade, mas tudo que eu for fazer vai ser pautado em princípio. O princípio. A vida é mais importante? Sim, a vida é muito importante. A dignidade das pessoas não é importante? Sim. Então, existe uma regra que está indo contra isso. Mas todo mundo fala que isso é certo. Não. A vida é mais importante. A dignidade é mais importante. As pessoas não podem ser tratadas como meio, mas como fim. Ou seja, eu não posso usar você para o meu próprio benefício. Né? Ele dá o exemplo aqui do Martin Luther King Jr., acho que é um ótimo exemplo ali de sexto de autonomia, né, de sexto estágio ali da moralidade de Colbert, em que você tem uma pessoa que nasce numa sociedade em que segrega brancos e negros. Você tem a própria lei que expressa isso, dizendo, olha, não pode brancos e negros estudarem na mesma escola, não pode frequentar os mesmos lugares, os brancos têm mais direitos, têm privilégios, né? Um branco pode ter porte de arma, um negro não. Enfim, são leis ali que expressam o que a sociedade também pensa. Né? Existe um melhor do que o outro. Existe um grupo melhor do que o outro. Então, Luther King é um cara que lutava contra isso. Luther King foi um pastor batista, muito fiel assim, interessante, né? Um cara que pensa ali o cristianismo a partir dos princípios. Então ele aceitou os princípios cristãos e percebia a contradição. Peraí, mas a sociedade, até a sociedade religiosa, parece que está contra certos princípios cristãos. Como que eu posso tratar um melhor do que o outro? Como que eu posso ter o melhor para um e o pior para o outro? Isso não faz sentido, isso não é cristão. Então ele lutava, mas lutava com discursos. Ele era contra a violência, que seria contraditório com os princípios ali que ele pregava, e lutava com discursos, belos discursos, né? Como I have a dream, né? Tive um sonho de que um dia meu filho vai ser julgado não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Mas esses discursos vão influenciar pessoas, vão influenciar ali um dia uma mulher que não vai dar o lugar para outra no ônibus, vai gerar uma bagunça muito grande, porque existia uma lei ali que dizia, olha, mulher negra, se estiver sentada, pode sentar no ônibus, mas se vier uma branca, tem que dar o lugar. E ela falou, não, eu não vou dar o lugar para você. E não é porque eu tô com preguiça, estou acomodado, mas porque isso não é certo. Isso não é justo. Eu tenho que me levantar só porque você é uma mulher branca.
né? Aquilo gerou problemas, bagunças, revoltas e, enfim, né? As leis americanas mudaram. Interessante perceber isso, né? Mudou. Recentemente tivemos um presidente negro, as regras mudaram da sociedade, né? A partir de pessoas pioneiras que foram autônomas, que perceberam, peraí, não, a sociedade está dizendo isso, todo mundo acha certo isso porque a gente já nasceu nisso, mas não está certo, né? Não tem um princípio que possa ser base para tamanha injustiça. Por último, eu gostaria de falar um dilema no próprio texto, né? Dilema de Heinz. Interessante esse dilema de Heinz, que o Colbert ele faz parte do método ali, né? Científico, pesquisa com as pessoas, né? Então ele fala um caso fictício e dependendo da resposta da pessoa, ele identifica ali qual desses estágios da moralidade a pessoa se identifica, né? Então o Colbert, o caso diz assim, né? A esposa de Heinz estava gravemente enferma. O remédio que a salvaria custava muito caro e Heinz não tinha condições financeiras para comprá-lo. Do farmacêutico que detinha a fórmula. Após esgotadas as tentativas de conseguir o remédio de modo transparente, ele o roubou. Então, olha a situação, né? A mulher está doente, precisa do remédio, não tem dinheiro para comprar, não tem como conseguir, tem todas as formas possíveis. E aí eu roubei o remédio para salvar a vida da minha mulher. Tá certo? Tá errado? É isso que o Colbert perguntava para as pessoas. E a partir da justificativa ele inseria ali em um desses estágios, né? Por exemplo, a resposta de uma pessoa, muitas respostas podem ser assim, né? Não devia roubar, pois poderia ser preso, ou então, deveria roubar bem escondido para não ser preso. Isso aqui é o primeiro estágio, né? Pessoa, o que guia ela é o medo da punição. Outra resposta, deve roubar porque se no futuro precisar de alguma coisa, sua mulher o ajudará. Esse daqui é o segundo estágio da troca, né? Vou fazer algo pela minha mulher porque ela posso precisar dela. Aqui uma criança de Taiwan, que tem costumes bem diferentes dos nossos, disse assim, deve roubar, porque se sua esposa morrer, ele vai ter que pagar o enterro e isso custa muito caro. Também o segundo estágio, né? Outra resposta, deve roubar porque ela é sua mulher, é da sua família, né? Então isso aqui é o terceiro estágio, de pertencimento ao grupo. Aí as respostas daqueles que estão no quinto estágio do nível pós-convencional são mais elaboradas. Destacam o conflito entre lei que protege a propriedade versus o direito inalienável que cada pessoa tem de conservar a própria vida. Então aqui no quinto estágio percebam, opa, peraí, tem um problema aí, né? Tem a vida, tem dois valores se contrapondo. A vida e o valor financeiro. O que vale mais? Sexto e último estágio, o sujeito moral defronta-se com dilemas de toda a sociedade injusta, em que valores econômicos prevalecem sobre os vitais e decide pelo roubo. Então, se esse estágio ali, o mais autônomo, a pessoa vai roubar porque ela não considera, porque no peso entre esses dois valores, não pode a vida humana valer menos do que um bem financeiro, né? Ele dá algumas respostas do sexto estágio, né? Por exemplo, um juiz que ele entrevistou, ele diz assim, ela está muito doente, é um ser humano e farei tudo o que puder para ajudá-la. Sua vida pode ser salva, ela poderá recuperar sua dignidade de ser humano, sendo isso que justifica que faça o que puder para tanto. Deveria Heinz roubar para salvar a vida de um estranho? Se for um estranho, darei a mesma resposta, porque tenho a convicção de que as pessoas devem, quando podem, salvar a vida dos outros, devido à dignidade dos seres humanos. Sem vida não há dignidade ou respeito para salvar. Esse, então, é um belo exemplo aí do sexto estágio, mais avançado, né? Que a pessoa ali consegue argumentar, já que existe muita reflexão ali entre os valores, entre diversas questões que envolvem essa situação, né? E toma uma decisão ali, por mais que seja moralmente condenável, né? Legalmente punível, mas algo que a gente pode chamar de ético, acima de tudo de autônomo, né? Capacidade que ele teve de pensar os próprios valores. Tudo bem? É isso, meninos. Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer questão, dúvida, quiser continuar conversando, poste, a gente prossegue.